O vídeo contém imagens para ajudar na visualização da história. Caso prefira imaginar as cenas, feche os olhos. Lembre-se de se inscrever e curtir para novas histórias. Nem toda arte vem da beleza. Algumas nascem do silêncio, do isolamento e da dor que não encontra lugar para sair. Essa é a história de Elias Grayson. Para muitos, apenas um menino calado, de uma pequena cidade americana com pouco mais de 6.000 habitantes. Para a polícia, um nome ligado a 11 corpos. Para especialistas, talvez, o caso mais perturbador de comportamento ritualístico já registrado no país. Elias nasceu em 1991, filho único, criado pela mãe Margaret Grayson, após o abandono do pai aos 2 anos de idade. Cresceu em uma casa simples, nos fundos de uma oficina de móveis velhos, que a mãe herdara do avô. Não era um menino agitado. Na escola, ele evitava contato visual. Nunca brigava, nunca sorria. Mas havia algo difícil de descrever. Professores relataram um olhar ausente, como se ele observasse o mundo de fora, calculando. Nunca participava das brincadeiras. Ele era diferente, sabe? Não era ruim, só era vazio. Dava medo às vezes. Sempre tão quieto, mas atento. Muito atento. Aos 7 anos, Elias parou de brincar com brinquedos comuns. Passou a desmontar tudo. Abria bonecos, arrancava braços, pernas e depois costurava as partes de volta com linha de bordado. Mas não como eram antes. Ele mudava ângulos, simetrias, posições. Não era uma criança violenta. Mas algo começou a se repetir. Sempre que via algo torto, uma boneca com o olho caído, um cachorro de rua com a pata mancando, ele não ficava triste. Ele ficava incomodado. A primeira vez que vi foi um passarinho. Ele devia ter uns 8 anos. O bicho tinha a asa quebrada, caiu no quintal. Fui ver depois, e ele estava costurado. Asas abertas, como se ele quisesse voar. Elias disse: "Eu consertei. Agora tá bonito." Eu chorei, mas ele só olhava. O quarto de Elias, com o passar dos anos, se tornou um museu silencioso. Estantes cheias de pequenos corpos empalhados. Gatos, ratos, aves. Todos costurados de forma melhorada, segundo ele. Em 2006, a escola recomendou acompanhamento psicológico, mas a mãe recusou. Eu tinha medo do que podiam fazer com ele. Médico nenhum entende filho da gente. Achei que era só fase, coisa de menino, mas foi piorando. Com 14 anos, Elias passou a usar agulhas cirúrgicas. Aprendia tudo sozinho. Comprava livros de anatomia em sebos, assistia a vídeos sobre taxidermia na lan house da cidade. Com o tempo, parou de ir à escola. Passava o dia costurando, sozinho, em silêncio. Os vizinhos diziam que ele era educado demais, sempre limpo, arrumado, discreto. Mas por dentro, Elias cultivava um mundo só dele. Um mundo onde tudo que era quebrado precisava ser arrumado. Não com carinho, com precisão. Às vezes eu via ele parado, olhando para mim por muito tempo, como se estivesse estudando. E um dia ele disse: "Mãe, seu ombro tá torto. Se eu tivesse as ferramentas certas, eu podia corrigir." A partir dali, eu comecei a dormir com a porta trancada. Não gostava de ter esse sentimento sobre o meu próprio filho, mas eu não sabia o que fazer. Em 2010, com 19 anos, Elias desaparece da cidade por 2 meses.
Quando volta, parece mais calmo, mais educado e completamente diferente. A mãe diz que ele passou a guardar fichários no armário, etiquetas, datas, medidas, arquivos. A primeira vítima confirmada foi Laura Keaton, 28 anos, professora primária, encontrada em uma floresta nos arredores da cidade. O corpo posicionado perfeitamente sobre uma superfície branca, as cicatrizes suturadas como bordados, cada corte medido, cada linha puxada com simetria absoluta. O corpo estava limpo, posicionado como se estivesse em sono profundo, mas cada cicatriz contava outra história. Cortes abertos e suturados com precisão quase médica. Nenhum osso quebrado, nenhum sinal de luta. A polícia inicialmente acreditou se tratar de um ritual, mas uma marca discreta na nuca revelava algo mais frio. Uma micro-incisão com a palavra 01 costurada. Era um começo. Elias chamaria aquilo de sua primeira obra verdadeira. Entre 2011 e 2013, outros 3 corpos surgiram em cidades vizinhas. Todos jovens adultos, todos com pequenas imperfeições físicas ou cicatrizes visíveis. Todos costurados, simetrizados, melhorados segundo os registros deixados. Na cena do 5º corpo, os investigadores encontraram uma assinatura, uma etiqueta com data, tipo sanguíneo e um título. Obra 05. Reconstrução vertical. A gente viu um corpo com a coluna inteira redesenhada. Ele não quebrou, ele abriu, refez, fechou, como se estivesse moldando de novo. A frieza disso tudo era o pior. Mas o que chocaria o país veio em 2014, quando a polícia invadiu um armazém abandonado nos limites da cidade. Ali, em meio a estantes de metal e luzes pálidas, encontraram o que parecia ser uma galeria, um salão com 11 corpos humanos, cada um em uma posição com expressão pacífica. Não havia sangue, apenas ordem. As vitrines tinham placas com nomes falsos, datas e títulos como se fossem esculturas. Equilíbrio da forma, sutura do silêncio, fragmento corrigido. Era como entrar num museu macabro. Mas você via que aquilo era arte de um jeito doentio. Não foi por raiva, não foi impulso. Era convicção. Não posso dar detalhes da maioria das pessoas que estavam expostas naquele museu bizarro, por ser perturbador demais, mas posso falar sobre 3 delas. A vítima número 08, ou equilíbrio de peso, como foi nomeada por Elias, teve parte do tecido adiposo removido de forma irregular. Um lado do corpo foi esvaziado, o outro preenchido com tecidos sintéticos. A balança ao lado do corpo marcava exatamente 70,0 kg. A boca foi costurada em um meio sorriso, como se houvesse satisfação com o resultado final. A vítima número 10, chamada de preenchimento de carne, foi encontrado em uma maca de hospital com tambores cheios de gordura humana ao seu lado. Sua aparência era de um Frankenstein, com inúmeras costuras ao longo de seu corpo. Os peritos falaram que se tratava de uma pessoa anorexa, que foi aberta e preenchida por bolsas de gordura de alguma outra pessoa em seu rosto, braços, pernas, abdômen, basicamente no corpo todo. A vítima número 3, chamado de o Rei Erguido, trata-se de uma pessoa paraplégica que teve suas pernas e coluna substituídas. Os peritos falaram que ele ainda estava vivo quando Elias começou a serrá-lo, pelas marcas de arranhão e unhas caídas ao lado da maca. A dor que esse pobre infeliz sentiu é inimaginável. Esse é apenas um resumo do que Elias foi capaz de fazer por sua obsessão doentia. Junto aos corpos, centenas de fichas, croquis e cadernos de anotação. Elias descrevia cada defeito, cada etapa da reconstrução, como um artista relatando sua própria técnica. Ele se referia aos assassinatos como
Procedimentos de refinamento estrutural. E entre esses cadernos, uma frase chamou a atenção dos investigadores, que dizia: "As falhas estão em mim. Meus dedos tremem. Minha coluna entorta no espelho. Estou me tornando imperfeito. Não posso permitir. Em breve farei o último reparo." Elias nunca foi encontrado. Pelo menos não imediatamente. Foram quase 3 semanas de buscas silenciosas até que um chamado anônimo alertou a polícia sobre uma construção abandonada nos limites de uma estrada rural esquecida. O lugar, uma antiga residência de 2 andares, onde ele teria vivido por um curto período, anos antes. Lá dentro, no cômodo do andar superior, a polícia encontrou o corpo. Elias estava morto diante de um espelho trincado que cobria quase toda a parede. Seu corpo estava ereto, preso por tiras de couro a um suporte improvisado. O tronco aberto revelava costuras irregulares e instrumentos cirúrgicos ensanguentados espalhados pelo chão. No canto da sala, um tripé com uma câmera, gravando. Não havia sinais de luta. Nenhum indício de que outra pessoa estivesse envolvida. As perfurações no abdômen e tórax indicavam uma tentativa de autoajuste. Costuras feitas às pressas, como se o próprio corpo estivesse em desacordo com a mente. Segundo o laudo pericial, a morte foi causada por hemorragia interna severa. Os ferimentos eram incompatíveis com qualquer tentativa de sobrevivência. A posição do corpo e o espelho à frente indicavam que ele queria observar o processo até o fim. O DNA confirmou dias depois. Era Elias Grayson. Ele dizia que as coisas quebradas não mereciam o lixo, mereciam reparação. Mas no fim ele acabou virando vítima de sua própria obsessão.